Voltei àquela terra depois de 23 anos. A estrada de terra era a mesma, só mais esburacada. O mato, mais seco. As casas no caminho, todas trincadas pela passagem do tempo. Algumas vencidas de vez. Mas o cheiro... o cheiro de poeira quente e esterco seco, esse estava igualzinho. Era como se eu nunca tivesse ido embora. A velha fazenda da família, a pedra que chora, se estendia sobre uma colina pedregosa, num ponto esquecido do sertão cearense, onde as estrelas pareciam mais próximas que qualquer ser humano. Cresci ali com meus pais e meu irmão mais novo, Vinícius. Mas ninguém me chamava mais de Álvaro, só de o que sumiu. O casebre principal estava do mesmo jeito, apenas com o telhado mais torto e as janelas cheias de remendos. A casa inteira parecia suspirar quando empurrei a porta de madeira e entrei. O ranger das dobradiças soou como um lamento. O cheiro de mofo antigo, impregnado nas paredes, quase me fez recuar. Ali dentro, tudo parecia menor do que eu lembrava. Ou talvez eu é que estivesse grande demais, inchado de passado. Você voltou mesmo, Álvaro, disse uma voz fraca atrás de mim. Era Dona Cleusa, a vizinha da frente, agora com mais rugas do que olhos. Ela não me abraçou, só me olhou, como quem encara um vulto. Seu pai morreu te chamando. Todo dia falava seu nome olhando para a pedra. A pedra de dentro. Mesmo tantos anos depois, o nome ainda fazia algo dentro de mim se contrair. Desde criança, aquela formação rochosa, quase uma escultura natural, oval, lisa, com 3 metros de altura, se erguia no meio da propriedade como um marco sombrio. Os antigos diziam que ela guardava uma alma, que era coisa encantada. Minha mãe benzia sempre que passávamos por perto, mas não era isso que me dava calafrios. É que uma vez ouvi a pedra respirar. Eu tinha 12 anos, Vinícius, 7. Estávamos brincando perto dela. O sol queimava e mesmo assim o ar ali ao redor era gelado. Foi quando Vinícius encostou o ouvido na pedra e disse que tinha uma voz chamando lá de dentro. Eu ri, fiz o mesmo. Mas não ouvi nada. No dia seguinte ele sumiu por horas. Achamos ele dormindo encostado na pedra, os olhos abertos, a pele fria. Nunca mais foi o mesmo. Falava sozinho, tinha pesadelos, arranhava as paredes de noite. E 1 mês depois, ele caiu no poço. Caíram, disseram. Mas eu estava com ele. Eu vi. Não tropeçou. Ele pulou. E antes de pular, sussurrou. Ela quer sair. A primeira noite na fazenda foi de puro silêncio. Até as cigarras pareciam ter medo de cantar. Dormia num dos quartos dos fundos, onde o cheiro de madeira podre se misturava com lembranças. Às 2 da madrugada, acordei com um som seco vindo do quintal, como um estalo ou um suspiro muito grave. Fiquei ali, paralisado, sentindo o suor escorrer pelas costas. Lembrei do poço, da pedra, do irmão. E lembrei que quando a mãe começou a ouvir coisas, foi ali que tudo desandou. Ela dizia que a pedra a chamava pelo nome, que havia uma alma seca lá dentro, tentando brotar como raiz em terra morta. De manhã, fui até o lugar. A pedra de dentro ainda estava ali, mais cinza do que eu lembrava, com algumas rachaduras, como se estivesse envelhecendo também. Encostei a mão, gelada. Naquele calor absurdo, ela era gelo. Afastei-me rápido, mas antes de sair, juro, senti uma vibração, como um tambor tocado bem de leve, vindo do fundo da pedra. Encontrei o envelope entre os livros embolorados da estante. Para Álvaro, se um dia voltar, a letra era do meu pai. Mãos calejadas, mas firmes. Abri com cuidado. A carta tremia nas minhas mãos, mas não era pelo vento. Filho, se um dia ler isso, é porque voltou. Não sei se te odeio ou se ainda espero seu perdão, mas preciso que saiba. Eu escavei perto da pedra. Aquilo não é só uma rocha. Abaixo dela tem algo oco, uma câmara. Eu ouvi, como o Vinícius ouvia, tentei enterrar, botei terra, cimento, rezei, mas ela respira. E a cada ano mais forte,
A pedra de dentro não quer ficar presa. E um dia, Álvaro, ela vai sair. Larguei a carta no chão. O peito doía. O mundo parecia rodar. Naquela noite, tive um sonho. A pedra rachava no meio e de dentro saía algo escuro. Não tinha forma, era sombra líquida subindo pelo céu como fumaça. E no meio da fumaça, a voz do meu irmão, ainda menino, me chamava. Você deixou eu pular. Acordei com o gosto de ferrugem na boca. O sonho ainda grudado nos olhos. Era de manhã, mas a casa parecia mais escura. A luz entrava pálida pelas frestas, como se o sol estivesse hesitando. O relógio de parede parado nas 3h40. Saí da cama e caminhei até o quintal com um pressentimento rasgando por dentro. O chão ainda úmido da noite, o vento seco e a pedra estava diferente. Uma rachadura, fina, no centro da superfície lisa. Como se alguém tivesse batido um cinzel ali e deixado uma marca. Me aproximei com o coração na garganta. Toquei. A rachadura era quente, quente. Recuei. Meu pai tinha razão. Havia algo por baixo, algo que começava a sair. A cabeça começou a doer, um zunido nos ouvidos. E por um segundo, senti o cheiro. Um cheiro úmido, azedo, de coisa apodrecida num lugar fechado por tempo demais. Mas o sertão estava seco, não havia água por perto. E mesmo assim, senti como se estivesse embaixo da terra. Não tive coragem de encostar novamente. Voltei para casa cambaleando como um bêbado. A carta do meu pai ainda jogada no chão. Reli. Cada linha agora soava como um aviso. Uma confissão de quem enfrentou o mesmo terror que começava a me tomar. Na última página, em letras trêmulas, ele escreveu: se a pedra abrir, não olhe. Se ouvir o nome dele, não responda. Ela aprende sua voz. Ela aprende você. Na terceira noite, não dormi. Fiquei na cadeira de balanço da varanda, com um lampião aceso ao lado e a espingarda do meu pai no colo. Mas não adiantou. Às 3h45 da madrugada, como um relógio invisível que regia a escuridão, eu ouvi. Primeiro, os estalos. Pequenos, como madeira se torcendo. Depois, o som de pedras rolando. E então, a voz. Não era exatamente a do meu irmão, mas era parecida. Uma voz de menino, rouca, como se tivesse sido engolida pela terra e cuspida de volta. Álvaro. Meus olhos encheram de lágrimas. Tive medo, mas tive culpa também. Aquela voz, aquilo que ela representava, me trazia de volta para o dia do poço. O momento em que, por covardia, eu não estendi a mão. Corri até a pedra. A noite estava clara, o céu sem nuvens. E a luz da lua iluminava bem a rachadura agora maior, quase atravessando toda a altura da rocha. Ajoelhei, encostei o ouvido. Nada. Mas então, de dentro, veio um som que não era humano. Algo úmido, como se carne se arrastasse dentro de um túnel de pedra. E então, você me deixou. Agora somos iguais. A voz estava em mim. Não fora da pedra. Ecoava dentro do meu crânio como se tivesse brotado das minhas próprias entranhas. Gritei. Caí de costas. Arrastei-me na terra. O lampião que levava caiu, apagou. E por um momento o breu era absoluto. Mas a pedra brilhava. Fraco, muito fraco. Mas havia uma luz avermelhada saindo da rachadura, como se tivesse sangue pulsando ali dentro. Fugi. Me tranquei no quarto. Tapei os ouvidos, mas a voz continuava, sussurrando. Você me abriu. Agora eu te escuto. No dia seguinte, tomei uma decisão que selaria meu destino. Escavar. Levei ferramentas velhas do pai, uma pá e uma alavanca. Comecei a cavar ao redor da base da pedra, afastando o solo duro como podia. O sol do meio-dia me castigava. A terra tremia sob meus pés. E então, oco. Toquei uma parte que cedeu fácil demais. Uma laje. Bati com a pá. Eco. Meus dedos encontraram um espaço entre o solo e o que parecia uma tampa de pedra. Uma tampa, como um selo sobre um túmulo.
Tirei a terra com as mãos. Poeira encheu meus olhos. E então, com esforço, levantei a tampa. O cheiro que saiu de dentro foi o pior que já senti em toda a vida. Não era de morte, era de nascimento, de algo que não devia nascer. Olhei. Era escuro, mas vi movimento. Não consegui definir o que era, mas parecia se mover devagar, como se estivesse acordando. Ou sorrindo. Corri, tranquei a casa, bati tábuas nas janelas, peguei a espingarda, mas sabia que nada seguraria aquilo. Naquela noite, ela entrou. Não pela porta, não pela janela. Ela entrou pelo som, pela minha cabeça. E quando percebi, estava de joelhos no chão, rindo alto, como o Vinícius ria antes de enlouquecer. A madeira ao redor estalava, as paredes tremiam, e a rachadura em mim também se abria. Foi então que a entendi. A pedra não era prisão. Era um espelho. Ela refletia o que temos de pior. Nossas culpas, medos, memórias. E eu a alimentei. Durante 23 anos, eu a alimentei com o meu silêncio. Agora, ela me conhecia. Faz 3 dias que não como, 4 que não durmo. Perdi a noção do tempo. A casa já não parece mais a mesma. O teto respira, as paredes sussurram e a pedra agora está dentro de mim, ou talvez eu esteja dentro dela. Passei a última madrugada ouvindo meu nome ser dito em vozes múltiplas, crianças, velhos, animais, todas sussurrando ao mesmo tempo. Nenhuma delas era humana, mas todas me conheciam. Álvaro, Álvaro. Me chamei tantas vezes por dentro que esqueci quem sou. No espelho do banheiro, vejo outro rosto. Um homem cansado, sujo, os olhos fundos demais, como se algo tivesse se instalado por trás deles. Mas o que mais me apavora é que o reflexo sorri quando eu não sorrio. Hoje, pela manhã, saí da casa. A pedra estava aberta, não rachada, aberta, como uma flor cinzenta desabrochando. E no centro, uma fenda, escura, profunda, da altura de um homem. Lá dentro, havia degraus de pedra, escavados para baixo. Desci. O ar ali era úmido, impossível, como se chovesse do lado de dentro. Cada passo ecoava, como se eu caminhasse sobre ossos. O cheiro piorava a cada metro. Mas havia algo mais, um som de respiração, lenta, profunda, como se o próprio mundo estivesse dormindo ali. No final da descida, encontrei uma câmara. Desci. Cilíndrica, lisa. As paredes vibravam com um tom grave, quase como uma nota musical sendo sustentada no silêncio. E no centro, algo que não sei descrever. Uma mancha, uma forma líquida, viva, mas parada, como uma pupila gigante que me observava sem olhos. Ela não tinha rosto, mas eu soube, era o que restou de Vinícius, ou o que nasceu do que sobrou dele. Tentei correr, mas as pernas falharam, senti as mãos da coisa, ou o pensamento dela, me tocando a mente, o peito, a lembrança. Vi o poço de novo. Vi meu irmão estendendo a mão. Vi eu me afastando. E então, a voz. Agora você me entende. A câmara girou. Tudo ao redor tremia. E então, vi meu reflexo na parede de pedra. Não era mais eu. Era Vinícius. E ele sorria. Não sei como voltei para casa. Talvez eu nunca tenha saído. Talvez eu esteja escrevendo isso de dentro da pedra, e tudo o que leio aqui não seja lembrança, mas invenção dela. A pedra de dentro não era uma prisão. Era uma semente, plantada no fundo da culpa, regada com silêncio, alimentada com medo. Ela brotou. E agora ela quer crescer.